gostaria de compartilhar com vocês, em poucos minutos, essa passagem que é muito conhecida, pelo menos conhecida pelo povo da graça de Deus. Eu confesso aos senhores que pela minha passagem pelo sistema religioso, confesso, sem demagogia, eu nunca li esta passagem enquanto eu estava lá. Nunca li. O sistema religioso não prega o evangelho. A chamada igreja não prega evangelho, prega a palavra, prega Salmos, prega Mateus, Marcos, Lucas. E olha que eu fiquei bastante tempo no reteté, fiquei bastante tempo jejuando, pagando preço, mas estes versículos que para nós, o povo da graça de Deus, isso aqui é um clássico, né? Isto é uma das passagens que nós conhecemos, como diz o dito popular, de cor e salteado. Mas existem muitas pessoas que estão se chegando agora. O canal a cada dia aumenta, e muitas pessoas que se chegam agora ainda não leram, porque saíram do sistema e o sistema não lê essa passagem. Deixe-me ler com vocês por alguns minutos. Olha só, olha o que Paulo disse aos Coríntios: e não somos como Moisés. Vocês veem que já por aqui já há um conflito, porque quando você chega no local chamado igreja, é exatamente isso que aquele local é, igual a Moisés. Quando Paulo diz não somos como Moisés, é que não somos como a estrutura legalista, que tem bandeira, chofar, que tem candelabro, que tem óleo, mirra, você sabe, sacerdotes, dízimos. Então é exatamente isto que você vê quando você entra num espaço chamado igreja. Na verdade lá eles são iguaizinho a Moisés. E Paulo começa aqui, pelo menos no versículo de número 13, dizendo: e não somos como Moisés. O que é que Moisés fazia? Punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Olha a malícia. Então, a lei estava se desvanecendo para que os filhos de Israel não atentassem para aquilo que Moisés estava pregando, estava acabando. Diz que ele colocava um véu na face dele. Olha a malícia, porque a malícia continua hoje. Muitos dos meus amigos, e que eu tenho muito amigo chamado pastor, e pastor só existe um Cristo, eles fazem isso. Eles colocam um véu doutrinal para que as pessoas não vejam ou não saibam que aquilo que eles estão pregando não deve se aplicar mais na vida das pessoas. E quando vem rumores de guerra, de peste, de fome, ficam acuados com medo, desesperados, porque não conhecem a sua posição em Cristo. Isso é triste. Graças a Deus que você, o cristão da graça de Deus, tem âncora da alma como Cristo, segura e que vai além do véu. Então ele diz no versículo de número 14, Miguel: mas os sentidos deles se embotaram. Segura aqui, Miguel. Sentidos embotados. Eu procurei saber o que essa palavra quer dizer no seu contexto original. Quer dizer caluma. Caluma quer dizer ver com névoa, ver embaçado, não vê direito. Os sentidos estão embotados. Caluma precisa de alguém para guiar, precisa de alguém para levar para um local. Eu vou perguntar ao meu pastor, espera aí que eu vou perguntar ao professor da escola. Não precisa perguntar, está escrito aqui. Está escrito aqui, mas não é bem assim. É caluma. Diz que os sentidos deles se embotaram. Pois Paulo diz: pois até o dia de hoje, e isto lá na época de Paulo, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece.
não lhes sendo revelado, grifa, que em Cristo, isto é, removido, não foram revelados que toda a lição da antiga aliança em Cristo foi o que? Removido. O véu permanece. Não disseram, olha, isto aí é um véu, em Cristo isso já foi tirado. Não, mas é que eu vou fazer porque padim padeciço. Não é padim padeciço, isto foi removido em Cristo. Qual é a consequência? Um povo que deveria reinar em vida, ter as suas emoções equilibradas, ter o seu direito como herdeiro adquirido, não reina, porque o testamento não diz nada disto. O testamento não diz que Deus vai soltar a mão sobre você. Quando um herdeiro vai receber a sua herança, se abre o que para direito de posse? Não é um testamento? Ora, se eu sou herdeiro de Cristo, o que é que me dá direito à minha herança? O testamento. Então abre-se o testamento e eu vou verificar o que é meu direito. Mas se o testamento não é aberto, o novo, o que é aberto é o antigo, a antiga, mas a minha herança, a herança do o testamento, consta no novo, não é na antiga. Então isso é lamentável, saber que uma pessoa 30 anos na igreja está aí pagando um preço que já foi pago por Cristo, cumprindo um sacrifício que Cristo não recebe. 30 anos numa igreja, não conhecem. Olha o que esse homem disse no versículo de número 5. Mas até hoje, isto nos dias de Paulo, tá? Quando é lido Moisés, quando ele diz ler Moisés é ler a lei de Moisés. Então quando as pessoas vão para a igreja, ou naquele tempo ia para as reuniões, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. Você para com uma pessoa, você vê, a leitura do coração é o véu de Moisés. Então Paulo diz no versículo de número 16, olha a palavra, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é, agora preste atenção, não é um jogo de palavras, é um entendimento, pega a visão, quer dizer, que quem tem véu não é convertido, correto? Correto. Se não é convertido é o que? Um religioso. O religioso, ele não é convertido ao Senhor, ele é convencido pela religião, de que ele tem que pagar o preço, de que ele tem que dar o dízimo, de que ele tem que fazer uma campanha. Paulo disse, quando porém algum deles se converte, qual é o verdadeiro efeito da conversão? Não é salvar, porque salvos já foram desde antes da fundação do mundo. É isso que ensina o Evangelho, correto? Correto, diz que ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. Paulo disse a Timóteo que ele nos salvou pela sua própria determinação e graça antes dos tempos eternos. Qual é o verdadeiro efeito de uma conversão ao Senhor? Tirar o véu. Tirar o véu doutrinal, tirar Moisés, tirar a leitura da antiga aliança, tirar a manobra, tirar a hipocrisia, tirar a religiosidade, tirar tudo aquilo que gera calúnia, olhos embotados. Não, seja sincero, você que está aí, está como igreja aqui no YouTube, você já leu isto na escola dominical? Fizeram alguma revistinha da escola dominical explicando esse texto? Fala a verdade. Fizeram? Não fizeram e não vão fazer nunca, porque isto não enche os cofres, isto não compra carro para pastor, isto aqui gera vidas libertas, transformadas. Diz que quando algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O véu foi retirado da sua vida, diga glória a Deus. Então você se converteu ao Senhor. Depois ele diz no versículo de número 17, a coisa mais linda desta noite, olha lá, ora, o Senhor é Jesus de Nazaré. O Senhor é quem? O Espírito. Não, amado, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a proibição.
Mas lá na minha igreja, se cortar o cabelo, então o Senhor não está aí. Porque ele é a proibição ou ele é a liberdade? Ele não é libertinagem. Ele não é a libertinagem. Mas liberdade eu sou livre. Então vai querer dizer, igual uma abençoada disse para mim, mas o senhor prega de terno. Eu não sou livre não. Daqui a pouco vai me proibir também de usar bermuda, quer ver? Ó. Pode não? Oi. Eu ando de terno porque eu acho bonito. Meu amado, a igreja da graça se converteu ao Senhor. E nesta que se converteu, o véu foi tirado. E nós então enxergamos a liberdade. Somos livres. Não há imposição. Tem muita gente saindo agora do sistema religioso. Uma abençoada me disse: mas o senhor também está montando um sistema. Deixa eu finalizar esta pérola que não tem nada a ver com isto. Existe o sistema financeiro, é bom. Existe o sistema político, não é bom, mas se faz necessário por causa das leis e tal. Existe o sistema doutrinal, que é exatamente esse que nós lutamos. Nós não lutamos contra a reunião, nós não lutamos contra a pregação, nós não lutamos contra a pessoa usar terno ou tocar instrumento. Nós lutamos contra o sistema doutrinal. Agora, se o que você acha que tirar o véu das pessoas, trazê-las para um ambiente saudável, para servir a Cristo com liberdade, é sistema? Eis aqui o sistema da graça, o sistema da liberdade em Cristo. Beijo do Geraldo.